Salve, salve, meus amigos! Aqui, professor Gabriel Pacheco. Então, retomando a série de vídeos sobre a nossa gleba urumajoense, esse é o vídeo 2. Abre um parêntese aqui. Se você estiver me vendo do futuro, é provável que todos os vídeos já estejam gravados, porque o projeto é gravar todos os contos da gleba urumajoense. Então, caso você esteja me vendo do futuro, dá uma passadinha no canal do YouTube Poesofia, História e Vida, que talvez todos os vídeos da série já estejam prontos e disponíveis no canal. Caso não, me acompanhe e, nesse interim, se inscreva no canal, curta, dá essa moralzinha pra gente aí para o nosso trabalho. Então, retomando, se você recorda no vídeo 1, nós falamos do conto A Aldeia. Então, é um mito fundacional. O canto do pássaro, a confusão comunicativa entre o major francês, por conta de idiomas diferentes, entre o nativo ameríndio e esse major francês do grupo do Daniel Delatouche. Então, veja que, para esse mito fundacional, segundo Antônio Coutinho de Campos, a fundação urumajoense foi uma fundação francesa, porque eles, depois que nomeiam a cidade, nomeiam o povoamento, a aldeia, e a partir daí, esporadicamente, eles retornam para a vila de Urumajó, acontece uma miscigenação, e a partir daí nasce o nativo propriamente dito, o nativo urumajoense, que é o caboclo um tanto quanto alourado, segundo Antônio Coutinho de Campos. Essa é a primeira parte. O professor Júnior, meu velho mestre, meu sábio mestre, forte abraço. No seu artigo do livro Histórias e Memórias Urumajoense, ele vai levantar uma segunda discussão. Ele vai manter a ideia da parte lendária do Antônio Coutinho de Campos, mas vai dizer que esse Urumajó poderia significar o nome de um cesto, uma peça fabricada pelos nativos, pelos indígenas. Então, o nome tanto pode beber desse mal-entendido linguístico, quanto desse cesto, desse artesanato ameríndio. Pois bem, eu quero levantar um outro debate com os senhores, que é o debate de que não fomos colonizados pelos franceses, e sim pelos portugueses. Vejamos algumas datas. Em 1612, acontece a edificação de um forte no Maranhão, pelos franceses. Esse forte chamado de Forte Saint-Louis. Mas, segundo a historiografia tradicional do Maranhão, não houve a fundação da cidade de São Luís. Houve apenas a fundação de um forte que, a partir daí, aconteceria a colonização da região, mas os franceses ficaram lá apenas 3 anos. Então, 1612. Se pegarmos a fundação das cidades do Pará, nós teremos as seguintes datas, segundo História do Pará, do Benedito Monteiro, este que é meu patrono na Academia de Letras do Brasil, seccional de Augusto Correia. Vejam só, a cidade mais antiga, Bragança, 1612. Veja que a história de Bragança reza que essa cidade fora fundada também pelos franceses. Portanto, no mesmo ano que os franceses edificaram esse forte Saint-Louis, no Maranhão, eles, segundo os bragantinos, fundaram também a cidade de Bragança. E
Data desse período também, segundo esse mito do Antônio Coutinho de Campos, a fundação da vila de Urumajó. Mas aqui entramos numa peculiaridade bem interessante, porque a historiografia tradicional do Maranhão vê os franceses como invasores, não como fundadores. Apenas no século XIX vai acontecer uma releitura desses mitos fundacionais que a gente vai debater já já, a gente vai discutir já já. Então vejam só, Bragança, 1612, Vigia, 1615, Belém, 1616. Olha só, nessa leitura, Belém seria 4 anos mais nova que Bragança. Se tomarmos como mote, como ponto de partida, essa hipotética fundação francesa. Meus amigos, o que eu quero trabalhar aqui com os senhores é o seguinte: os franceses estão adentrando o território, estão colonizando não só os franceses, os ingleses, os holandeses também, e os portugueses decidem colonizar esse território para não perder. E é nesse sentido que o Forte Feliz Lusitânia, onde a partir daí se organizará a vila e posteriormente a cidade de Santa Maria de Belém, ou Forte Feliz Lusitânia, atual Forte do Presépio, exatamente para barrar essa colonização francesa, de forma que, para os colonizadores portugueses, esses franceses serão invasores. E é isso que a historiografia do Maranhão reza até inícios do século XX. Então vejam só, os franceses fundaram esse forte Saint-Louis, mas a partir daí os portugueses se reúnem e, liderado por um nativo, por um mestiço, filho de indígenas com portugueses, um cara chamado Jerônimo de Albuquerque, que é, por assim dizer, um dos pais fundadores do Maranhão, na leitura tradicional, vai expulsar esses franceses. E a partir daí a historiografia começa, a historiografia portuguesa propriamente dita. Entretanto, no século XX, com a decadência econômica do Nordeste, do Maranhão, se fez um revisionismo histórico. Em 1911, um intelectual maranhense chamado José Ribeiro do Amaral, fundador da Academia de Letras do Maranhão, vai propor a leitura de que o Maranhão fora colonizada pelos franceses e não pelos portugueses. Então, vai fazer um revisionismo histórico, vai excluir Jerônimo de Albuquerque e vai colocar a expedição de Daniel de la Toche como os verdadeiros fundadores do Maranhão. Mas isso só por volta de 1912, portanto 300 anos a partir da chegada dos franceses, você tem essa releitura. E essa visão se perpetua por algum período. A visão do José Ribeiro do Amaral permanece por algum período, por alguns fatores. A importância econômica do Maranhão cai frente aos outros estados brasileiros. O segundo momento. Nesse período estamos vivendo a Belle Époque, de forma que é chique tudo que é francês. Então, a ideia aqui de que uma colonização francesa seria superior à colonização portuguesa. A outra visão é de que seria melhor, para essa ideia revisionista, a hipótese de que você foi colonizado por um nobre, o senhor de La Ravadière, o Daniel de la Toche, e não por um mestiço, Jerônimo de Albuquerque. Eu acredito que a ideia de Augusto Correia sendo colonizada pelos franceses acontecerá nesse contexto também. Então, vamos trazer a ideia de que fomos colonizados pelos franceses
porque é bem mais interessante. Estamos vivendo a Belle Époque e a elite paraense, se você lembra, no boom da borracha, nas suas aulas aí de história da Amazônia, tinha um verdadeiro fascínio por tudo que era francês. Então, tentou-se se copiar na cidade de Belém e Manaus o padrão arquitetônico da cidade de Paris, os museus, o teatro da Paz, o Teatro Amazonas lá em Manaus. Então, você tinha um verdadeiro fascínio por tudo que era francês, inclusive até a roupa das pessoas ricas aqui da Amazônia era lavada na França. Os caras enviavam para lavar essas roupas na França porque as águas amazônicas eram ruins para lavar essa roupa da elite, segundo a tradição desse período. E aqui é só uma hipótese, claro, mas vale a discussão. Será que essa ideia de que fomos colonizados pelos franceses não nasceu nesse período? Porque, vejam, eles ficaram 3 anos apenas no Maranhão, de 1912 até 1915. Não teria dado tempo de colonizar nada, de fundar nada. Então, é interessante para a cidade de Bragança essa ideia de que foram colonizadas pelos franceses, porque Bragança entraria no rol da cidade mais antiga do estado, mais antiga até que a sua capital, Belém. E Augusto Correia, Urumajó, vem nesse bojo também. Pois bem, já recentemente, uma professora doutora da Universidade Federal do Maranhão, a professora Maria de Lourdes Lawande Lacroix, vai pegar vai fazer uma busca na historiografia tradicional do Maranhão, vai pegar essa ideia do José Ribeiro do Amaral e vai desconstruir através de pesquisa. Vai dizer, não, os franceses fundaram aqui tão somente um forte, não fundaram a cidade. Era o Forte Saint-Louis. Como esse forte já era conhecido por conta da dinâmica das navegações e do comércio de especiarias, quando os portugueses finalmente fundaram a cidade, eles apenas aportuguesaram o nome de Saint-Louis para São Luís. Então, a cidade fora fundada pelos portugueses. Entretanto, os franceses fundaram um forte ali, que era o Forte Saint-Louis. Isso na leitura da professora Lawande Lacroix. E eu acredito que é isso que falta para a gente aqui. Falta o quê? Falta esse revisionismo histórico. Porque é muito pertinente para o período do século XIX a ideia de que fomos fundados por franceses e não por portugueses. É muito interessante para a comunidade política bragantina receber o título de cidade mais antiga do Pará. Porque caso eles não adotassem a ideia de que foram colonizados pelos franceses, obviamente os portugueses fundariam a nossa pérola do Caeté anos depois de fundarem o Forte Feliz de Lusitânia, a cidade de Santa Maria de Belém, que aconteceu em 1616. Vejam só, isso é muito interessante para a classe política, mas até que ponto isso tem algum respaldo histórico? É uma coisa que vale pensar, vale refletir. Então, hoje vimos 3 hipóteses sobre a possível fundação de Urumajó, que posteriormente se chamará Augusto Correia. A primeira delas, Antônio Coutinho de Campos, a ideia do Uru Majó no conto A Aldeia. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma chegada lá no canal e assista o primeiro vídeo. Então, o Antônio Coutinho de Campos com o conto A Aldeia, dando início ao mito fundacional. O professor Júnior, Alcide Júnior, meu grande mestre, com
Histórias e Memórias Urumajoenses, a ideia de que poderia ser também um sexto, e este escritor, professor de história que vos fala, com essa provocação. Vejam, os maranhenses fizeram o revisionismo histórico deles. E nós? Nós poderíamos fazer também o revisionismo. Claro que carecemos de muita pesquisa nesse sentido, mas para mim me parece plausível de que essa hipotética fundação francesa é um tanto quanto romântica, é um tanto quanto uma tentativa de supervalorizar a região para o contexto de Belle Époque que se vivia no finalzinho do século XIX e início do século XX. Meus amigos, fico por aqui. Aqui, professor Gabriel Pacheco, e até.